Glória a Deus, aleluia. Boa tarde a todos, que a paz e a graça do nosso Deus, o Eterno, seja com todos nós nessa tarde de quarta-feira, amém? Hoje eu quero estar falando sobre a ressurreição dos mortos, né? Que está em Mateus, capítulo 22, versículo 23 até o versículo 33. Eu vou ler para vocês, amém? Que diz assim, versículo 23. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Amém? Aleluias, glória a Deus. Esse texto diz o quê? Fala sobre os saduceus, né? Que era um grupo religioso e político, né? Um grupo judaico, religioso e político lá da época de Jesus, né? Ou seja, lá da época de Yeshua. Eles eram conhecidos também por não crerem na ressurreição dos mortos e nem na existência de anjos ou espíritos. Eles tentaram colocar Jesus em uma situação difícil, usando um caso baseado na Torá, que está em Deuteronômio, capítulo 25, verso 5 e versículo 6, que dizia que se um homem morrer sem filhos, seu irmão deveria casar com a viúva, para dar descendentes ao falecido. Ou seja, eles contaram a história de 7 irmãos que após a outro casaram-se com a mesma mulher e todos morreram sem deixar filhos. Então, eles perguntaram a Jesus: e na ressurreição dos mortos, de qual dos 7 ela será esposa? Jesus respondeu apontando dois erros deles. O primeiro, eles não conheciam as escrituras, ou seja, não entendiam corretamente as escrituras hebraicas, né, que falavam da ressurreição dos mortos. Segundo ponto, eles não conheciam o poder de Deus, porque eles limitavam Deus às concepções humanas, achando que a vida após a morte seria exatamente como a vida aqui na terra. Ou seja, Jesus explicou assim que na ressurreição dos mortos, as pessoas não se casam nem se divorciam, pois os ressuscitados, aqueles que ressuscitaram, serão como anjos no céu. Mas não no sentido assim de se tornarem anjos, né? Mas no sentido em que eles viverão uma nova realidade espiritual, onde as relações humanas, como o casamento, por exemplo, não existirão da mesma maneira como aqui na Terra. E aqui Jesus, né, ou seja, Yeshua, dá uma prova da ressurreição para eles.
E para provar a ressurreição dos mortos, Jesus citou o que Deus disse a Moisés na sarça ardente, que está em Êxodo 3 e 6, que diz assim: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Jesus argumentando, né, disse: Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por quê? Porque se Deus ainda se apresentou a Moisés na sarça ardente como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, é porque que para Deus eles ainda estavam vivos. As almas dele pertenciam a Deus e foram para Deus, né? Ou seja, eles ressuscitaram para Deus. Pois existe vida além da morte, e a ressurreição é real. E o texto termina dizendo, né, que aquela multidão ali, ela ficou maravilhada com o ensinamento de Jesus, né? Porque Jesus ensinava eles com sabedoria, autoridade, né, e revelava a verdade sobre Deus e sobre a eternidade, né? Ou seja, Jesus revelava para eles a verdade, né, sobre Deus e sobre a eternidade, ou seja, sobre a ressurreição dos mortos, né? Coisa que os líderes religiosos daquela época de Jesus não conseguiam compreender. Amém? E que vocês possam meditar bastante, né, nesse dia, nesse finalzinho de quarta-feira, né, sobre o significado da ressurreição dos mortos, onde Jesus estava explicando, né, esse assunto naquela época dele para os líderes religiosos daquela época.